Paz, irmãos. Eu quero partilhar com vocês uma palavra. Eu no outro dia falei sobre um louvor, um ministério dividido, uma casa dividida. E hoje eu não vou fugir muito disso. Quero falar sobre uma igreja dividida, os irmãos divididos. Irmãos, Jesus, ele saiu da sua glória. Jesus, ele saiu do seu reino para habitar entre nós, vindo em forma de servo, esvaziando-se de toda a sua plenitude e glória. Jesus, ele se identificou conosco, ele nos amou e ele nos abraçou, ele nos resgatou, ele nos serviu, ele nos trouxe esperança, ele nos trouxe a paz, ele nos trouxe o amor e a alegria e, claro, a salvação eterna. Irmãos, então vemos Jesus nos mostrando um modelo a seguir. Ele nos deixou uma base. Ele próprio é essa base. Ou seja, Jesus, irmãos, ele veio servir os pecadores, ele veio servir os doentes, ele veio servir os endemoniados, ele veio servir os imundos. Ele veio primeiramente, irmãos, para servir, para resgatar e para salvar. Irmãos, vemos Jesus, a Bíblia nos mostra Jesus a lavar os pés aos próprios discípulos. E vemos Pedro: não, o Senhor me lavar os pés? Não. Ele: Pedro, o que eu faço hoje tu não entendes, mas amanhã tu entenderás. Isto é, para que a minha justiça se cumpra. Jesus, vemos Jesus, ele nos mostrou em sua liderança. Ele deu sempre o exemplo, ele foi sempre o primeiro a dar a cara. Ele sempre foi, como líder, ele sempre foi o primeiro a estender a mão ao próximo. Ou seja, ele como líder, como senhor, como mestre, ele era o primeiro a servir e a dar o exemplo. Então, esse é o nosso exemplo, esse é a nossa base. Jesus, irmãos, ele se sentava à mesa dos pecadores, ele se sentava à mesa dos sujos, mas para quê? Para os santificar. Ou seja, ele amava-os, abraçava. E ele próprio disse que nós não devemos nos achar melhor ou maiores que alguém. Olha o que é que Jesus disse: o maior é o menor, mas o menor é o maior. Irmão, Jesus nos amou. Jesus, ele se identificou conosco. Sabem o que é que isso significa? Que nós devemos nos identificar-nos uns com os outros. Porque esse, irmãos, é o princípio bíblico. Eu vou falar mais agora sobre a igreja, sobre irmãos. Irmãos, por exemplo, uma casa, numa família. Quando uma casa, uma família não se identificam uns com os outros, sabem o que é que acontece? Divergências, confusões, visões diferentes, desunião, ou seja, uma casa dividida. E o que é uma casa dividida? É onde tem contenda, onde tem confusão, onde tem conflito, onde não se entendem uns com os outros. É uma casa, irmãos, que não pode permanecer em pé. É impossível ela permanecer. Porque a confusão, irmãos, traz ruína. A soberba traz ruína. O orgulho traz ruína. Então, essa casa, ela não pode prevalecer. Ao dia mau, à tribulação, ela desaba. Por quê? Porque não existe união, não existe unidade. Irmãos, na igreja é a mesma coisa. Nós precisamos deixar os conflitos de lado, irmãos. Nós precisamos deixar as divergências de lado. Nós precisamos parar de julgar o irmão do lado. Precisamos parar de condenar o irmão do lado. Nós precisamos o amar-se. Em vez, irmãos, de falarmos algo que sabemos que ainda vai pôr o irmão mais para baixo, devemos falar algo
para edificar a sua vida, para consolar a sua vida, para consolar o seu coração e não o desprezar. Irmãos, o irmão do lado, ele quer sentir-se abraçado, ele quer sentir-se amado e não condenado ou julgado. Se nós encorajarmos eles, se nós tivermos uma palavra de edificação, de consolação, irmãos, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, esse amor, essa palavra, irmão, vai trazer cura na vida do seu próximo. Essa palavra vai trazer cura na vida do irmão. Essa palavra vai trazer refrigério. Essa palavra vai trazer restauração. Essa palavra vai trazer restituição, irmão. E não, nós não podemos desprezar o irmão, ou condenar o irmão, ou julgar. Nós devemos amar e abraçar, porque Jesus veio para nos abraçar. Então nós devemos abraçar o nosso irmão para quê? Para que ele venha se sentir amado e não desprezado. Então nós estamos cá para nos amar uns aos outros e não nos julgar, irmãos. Irmãos, nós temos um maior exemplo. O apóstolo Paulo fala que a nossa língua tem poder para abençoar, mas também para amaldiçoar. Ou seja, eu posso muito bem agora estar de frente de um irmão e, irmão, Deus lhe abençoe. Mas lá por trás eu vou falar mal dele. Ou seja, pela frente estou a abençoar, mas por trás eu estou a amaldiçoar. Irmãos, isso não vem de Deus. Isso é malicência. Isso é fofoca. Isso é contenda. Isso é confusão. E Deus não tem nada com a confusão. Deus não tem nada com confusão. Deus não tem nada com conflito. Isso é malicência. Isso é fofoca. Então, ou nós estamos com Deus, ou nós estamos contra Deus. Ou nós amamos o irmão e o abençoamos, ou nós não o amamos e amaldiçoamos o irmão. Então nós devemos vigiar nesse aspecto. Irmãos, Cristo é amor. Então nós temos que ser amor e praticar amor. Ou seja, esse tem que ser a nossa essência de vida, o amor. O amor supera tudo. O amor supera tudo. O amor cura. O amor preenche, o amor completa. Então nós precisamos amar os nossos irmãos. Irmãos, nós, igreja, temos que ser unidos. Irmãos, igreja significa corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo. O corpo de Cristo somos nós. E a cabeça, o líder máximo, é Cristo. Assim, irmãos, como o nosso corpo, assim como no nosso corpo a cabeça precisa do pescoço, assim como o braço precisa dos dedos, assim como a nossa perna ela precisa do joelho, assim, irmãos, somos todos nós juntos. Somos todos nós unidos. Todos nós, eu, você, todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós estamos unidos, todos nós estamos juntos. Então nós precisamos uns dos outros. Fracos, fortes, precisamos uns dos outros. Então, irmãos, nós precisamos entender que precisamos uns dos outros. Precisamos nos amar uns aos outros. Precisamos nos respeitar uns aos outros. Precisamos nos servir uns aos outros. Nos ajudar uns aos outros. Partilhar, irmãos, os problemas, as lutas, as dificuldades. Tudo isso, por quê? Porque estamos todos ligados uns aos outros. Então, a Bíblia fala várias vezes, a Bíblia fala uns aos outros, nos edificar uns aos outros, nos consolar uns aos outros, nos amar uns aos outros, nos servir uns aos outros, nos exortar uns aos outros. Irmãos, todos nós, o corpo de Cristo somos todos nós. Nós somos membros uns dos outros. Todos nós estamos ligados. E Cristo é o líder, Cristo é a cabeça da igreja. Então, irmãos, nós sendo igreja, nós precisamos ser mais unidos. Nós precisamos ser mais unidos. Em todos os sentidos, irmãos. Precisamos orar juntos. Nós precisamos crescermos juntos. Nós precisamos aprendermos juntos. Nós precisamos clamar mais juntos.
Nós precisamos nos humilhar mais juntos em prol da obra de Deus, ou seja, da Igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte. Irmãos, unidade espiritual, a mesma fé, o mesmo Deus, a mesma visão, ou seja, remando todos para o mesmo lado. Porque aprendemos, irmãos, que uma casa dividida, ela cai, ela não prevalece. E também a Bíblia também nos mostra que uma casa edificada é aquela que está edificada na rocha, aquela que tem união, aquela que existe união, aquela que tem unidade, aquela que guarda os mandamentos de Deus, aquela que guarda a aliança com Deus. Então, irmão, uma casa unida, ela se mantém em pé, ou seja, ela tem os alicerces na rocha, porque ela guarda os mandamentos de Deus, ela ama a Deus, então ela faz a vontade de Deus. Logo, ela prevalece nos dias da tribulação, no dia mau, nas lutas, ela não desaba, ela não cai, pelo contrário, ela permanece firme. Essa casa, irmãos, temos que ser nós, ou seja, isto é o que Deus quer fazer na igreja, isso é o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Isso é o que Deus quer fazer na obra dele, nas nossas casas. Para quê? Porque assim estaremos preparados, irmãos, para receber as multidões. Assim estaremos preparados para receber as pessoas lá fora. Então, nós precisamos nos preparar. Porque Deus, irmãos, não vai encher a igreja enquanto nós não estivermos preparados. Senão, irmãos, prestem atenção. Se nós não amamos 10 ou 15 pessoas, que são as pessoas que congregam da igreja neste momento, como é que nós podemos amar? Como é que nós vamos amar a multidão? Se nós não amamos o nosso próximo, o nosso irmão que está na cadeira ao lado, como é que nós vamos amar a multidão que vai entrar na igreja? É impossível. É impossível. Então, nós precisamos estar preparados. É impossível, irmãos. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos amar os que estão lá dentro. Para quê? Para que Deus traga mais vidas. Então, se nós não estivermos preparados para amar as pessoas que estão lá dentro, como é que nós podemos amar as pessoas que estão lá fora? É impossível. Olha o que Deus disse a Josué. Josué, santifica o povo hoje, porque amanhã farei grandes coisas. Josué, santifica o meu povo hoje, porque amanhã farei grandes coisas. Então, irmãos, Deus, Ele está exigindo santificação de nós, porque Ele quer fazer grandes coisas amanhã. Irmãos, Deus está exigindo mais de nós. Muito mais. Tem que haver, irmãos, tem que haver unidade, tem que haver união. Tem que haver unidade no meio cristão. Tem que haver unidade no corpo de Cristo. Tem que haver unidade. Tem que haver amor. Tem que haver misericórdia, irmãos. Tem que haver compaixão. Tem que haver busca. Tem que haver humilhação. Tem que haver sacrifício. Tem que haver intimidade com Deus, irmãos. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos ter mais tempo para Deus. Para quê? Para que Deus nos prepare os nossos corações. Para que nós possamos ser bênção na vida de pessoas que vão estar em contacto, nas vidas que estão passando ao nosso redor, das vidas que nós vamos estar falando com elas. Irmãos, nós precisamos ser bênção na vida dessas pessoas que não conhecem a Deus. E daqueles, irmãos, que vão entrar na igreja ainda, que vão entrar na porta da igreja, que vão entrar dentro da igreja. Irmãos, essas pessoas elas vão querer ser amadas, elas vão querer ser abraçadas, elas vão querer ser acarinhadas, elas vão querer ser ouvidas. Irmãos, elas não vão querer ser julgadas, elas não vão querer ser condenadas. Irmãos, para julgamento e para condenação já basta o mundo e já basta Satanás. Irmãos, nós igreja, nós estamos na igreja para servir e para amar as pessoas. Nós precisamos abraçar essas vidas, precisamos abraçar as pessoas. Então, o que é que Deus está querendo nos alertar? Deus quer nos preparar. Então, nós precisamos estar preparados para receber as multidões. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a poder sim olhar para Cristo,
a poder sim, assim como o apóstolo Paulo disse, ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, nós precisamos ser imitadores de Cristo em tudo. Porquê? Porque, irmãos, na vida terrena de Jesus Cristo, aqui que passou pela terra, irmãos, tudo o que ele fazia, a Bíblia nos mostra que ele glorificava a Deus. Então, para nós levarmos uma vida vitoriosa, para nós levarmos uma vida que glorifica a Deus, nós precisamos ser seguidores de Cristo. Nós precisamos seguir as mesmas pisadas. Nós precisamos ser mesmo imitadores de Cristo. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Porque Cristo, o caminho de Cristo, a trajetória de Cristo, sempre foi glorificar a Deus. E Ele sempre glorificou a Deus em tudo. Então, não tem como nós vivermos uma vida sem Cristo e glorificar a Deus. É impossível. É impossível. Então, para nós levarmos um evangelho, o verdadeiro evangelho, para nós vivermos um evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho de Cristo, nós precisamos ser imitadores de Cristo para que nós possamos glorificar a Deus em tudo. Então, que nós possamos abrir o nosso coração mais para Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós lermos a Bíblia, mais Deus vai mudando, Deus vai capacitando, Deus vai fazendo, Deus vai dando. Então nós não podemos parar. É tempo, já nem é tempo de marchar, é tempo de correr. Irmãos, nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos amar. Então, a minha oração é que Deus nos capacita a abrir mais o coração, a nos entregar mais, a nos doar mais, para que Deus venha derramar o seu amor, para que Deus venha derramar a sua essência, para que Deus venha derramar a sua glória e a sua essência, que é o amor. Irmãos, porque se nós não tivermos amor, nós não poderemos amar. Se nós não tivermos amor do nosso coração, se nós não tivermos a transbordar de amor, se nós não tivermos cheios de amor, nós não podemos amar o nosso próximo e servir o nosso próximo. E não mostraremos Cristo nas nossas vidas e não estaremos a glorificar a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê um resto de dia abençoado. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém.